nossa irmã Lúcia Barbosa, trabalhadora da casa, não é? Colaboradora em vários trabalhos, coordenadora de curso, não é? Palestrante. Então, tem trabalhos importantes na nossa casa. Profissionalmente, foi professora, diretora, supervisora, né? E hoje é aposentada. Trabalhou na área da educação e continua trabalhando na área da educação, porque a doutrina espírita nada mais é, né, do que a orientação educacional que todos nós precisamos. Nós vamos, então, envolver a nossa irmã Lúcia na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ela se sinta bem em nosso ambiente e assim possamos aproveitar a lição que carinhosamente preparou para nós nesta tarde. Lúcia, que Jesus te abençoe. Não se preocupe com faça o que precisa ser feito. Obrigada. Boa tarde, irmãos. Que esta paz permaneça conosco agora e sempre. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre Jesus, Paulo, Kardec e nós. Não fiquem tristes, né? Não vou falar demais, que vocês já estão pensando, nossa, vai falar sobre tanta gente, né? Não, só um pouquinho de cada um, tá? Então vamos lá. Consumada a tragédia da crucificação, a doutrina de Jesus parecia destruída. Estavam os apóstolos amedrontados e na memória do povo ficara somente a simples lembrança dos ensinos do rabi assassinado. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara os mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que Jesus não desviara a traição de Judas com suas forças sobrenaturais? Por que ele se humilhara, sangrando nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Por que o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre dois ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, esquecida sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão dos seus discípulos como pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Enquanto o desejo de Jesus era o de suavizar corações, as autoridades políticas e religiosas da época mantinham o desejo cruel de que o profeta e suas ideias desaparecessem. Então, pensavam eles, era só uma questão de tempo para se dar a extinção das heresias que ele disseminara. Quem mais ousaria enfrentar o poder religioso apoiado no procurador César? E quem eram aqueles pobres pescadores e operários para levantarem novamente a bandeira que Jesus fizera tremular? Modestos seguidores do Cristo não estavam aparentemente preparados para a gigantesca tarefa de propagar e institucionalizar o cristianismo.
Nós sabemos que Jesus não escolhera os seus discípulos pelos seus dotes intelectuais, mas sim pelos seus dotes espirituais. Mas só que Jesus sabia dos dotes dos apóstolos, né? Então as coisas começaram a acontecer de maneira inesperada. Foi quando, na manhã do terceiro dia, Madalena aproximou-se do sepulcro com flores. Queria mais uma vez contemplar o mestre adorado. Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para avisar aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga brandamente soou aos seus ouvidos. Maria. Ela pensou que estava sendo chamada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconheceu a voz inesquecível do mestre. Quis atirar a seus pés, beijar-lhe as mãos, porém com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas. A nobre figura de Jesus também apareceu a outros amigos e a alguns discípulos. Então, a promessa de Jesus se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem de alegria ressoou na comunidade inteira. O evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina luz. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida, reerguer o ânimo em todos os espíritos. No entanto, faltavam ainda alguns componentes no quadro que se armava. Era evidente que o movimento não seria abandonado à sua própria sorte, pois resultara de um trabalho longo, extenso e profundo no plano espiritual, organizado com minúcias e executado por Jesus com fidelidade absoluta aqui na Terra. Como o Cristo se recolhera ao mundo espiritual, era de lá que agora viria a orientação. A pregação, que durara cerca de 3 anos, não ficaria restrita aos judeus, conforme se pensou no início. Após a morte de Jesus, Simão Pedro fundou em Jerusalém a Casa do Caminho. Os necessitados chegavam ali todos os dias, batendo aquela porta de misericórdia, e poucos eram os recursos. E quem chega nesta casa? Gesiel, judeu, helenista, nascido na cidade de Corinto, província de dominada pelos romanos, era filho de Jochedebe e irmão de Abigail, futura noiva de Saulo de Tarso. No ano 34, os judeus que viviam em Corinto sofreram atormentada perseguição que culminou com o assassinato de Jochedebe, a prisão e encaminhamento de Gesiel ao trabalho forçado nas galeras romanas. Abigail, irmã de Gesiel, fugiu para Jerusalém e, ficando sob a proteção do casal Zacarias e Ruth, que a adotou como filha. Gesiel, passado tempos, foi libertado e chega extremamente enfermo a Jerusalém e é acolhido na Casa do Caminho por Simão Pedro. Pedro dá-lhe o nome de Estevão. Recebeu o amparo que necessitava, encontrando ali
todos os esclarecimentos a respeito de Jesus. Então, Estevão absorveu-se nos estudos dos ensinos de Jesus, participando da difusão da mensagem da Boa Nova na Casa do Caminho. Estevão foi um dos mais destacados cristãos dos primeiros tempos. Um espírito cheio de graça, de poder, que operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Saulo, doutor da lei, jovem de 30 anos, traços israelitas, solteiro, temperamento indomável, impetuoso. Saulo toma conhecimento das virtudes sobrenaturais de Estevão e o efeito que este provocava nas pessoas. Então, se dirige à Casa do Caminho para ouvir a pregação de Estevão. Por ter ficado impressionado com sua pregação, Saulo interpela o expositor na tentativa de desacreditá-lo perante a Assembleia. Estevão, porém, manteve-se sereno, respondendo com gentileza e firmeza aos apartes do doutor da lei. Desse momento em diante, destacam-se nas sinagogas os debates religiosos entre Saulo, o orgulhoso fariseu, e Estevão, o humilde e iluminado cristão. Inconformado com as serenas proposições de Estevão, Saulo perturbou-se e, deixando-se levar pelo orgulho, denunciou Estevão ao sinédrio, onde montou um ardiloso esquema de condenação com apoio de amigos. Durante o julgamento, a defesa de Estevão no sinédrio foi brilhante, revelando a grandeza do seu espírito. Teve oportunidade também de demonstrar o domínio que possuía das Escrituras, discursando com serenidade e segurança. Foi, entretanto, implacavelmente julgado, condenado à morte por apedrejamento, homicídio aprovado por Saulo. Mesmo sendo acusado de blasfemador, caluniador e feiticeiro, Estevão manteve-se firme até o final. Estevão, perdoando Saulo e os demais perseguidores, adentra virtuoso no mundo espiritual. Para Saulo, o futuro apóstolo dos gentios, entretanto, iniciava sua via crucis. Acabara de perseguir, condenar e aprovar a matança de Estevão, irmão de Abigail, o seu amor adorado. Compreendeu assim que os seus sonhos conjugais e familiares estavam definitivamente comprometidos. A morte de Estevão transforma sua vida, afasta-se da noiva e torna-se um revoltado e magoado em relação a Jesus e aos seus seguidores. Assim, Saulo elabora um plano de perseguição aos cristãos, objetivando a prisão de Ananias, de quem ele tinha profundo ressentimento por ter influenciado sua noiva Abigail a converter-se aos ensinos de Jesus. O sinédrio dá carta branca a Saulo. Então Saulo parte para Damasco, na companhia de 3 servidores amigos. Contrariando suas expectativas de perseguição aos seguidores do Evangelho, Jesus, do plano espiritual, envia a orientação para a execução de sua doutrina. O cristianismo não seria apenas uma seita judaica,
tinha planos mais arrojados, mas disso não sabiam nem os seus seguidores. No mundo espiritual, no entanto, já estava eleito aquele que iria assumir o encargo gigantesco de iniciar a institucionalização e a universalização da doutrina de Jesus. Quem foi o escolhido? Saulo de Tarso. Mas nem ele sabia disso. Ao contrário, se viessem lhe dizer que estava prestes a entregar-se àquela tarefa, com certeza teria retrucado com a altivez que era uma das de suas características, como ele, que se empenhava em apagar da terra os últimos vestígios das novas e revolucionárias ideias de Jesus, que contrariavam o judaísmo, herança de Moisés. Poucos, naquela altura, aceitavam a afirmação do mestre que a palavra nova não vinha destruir a lei, mas cumpri-la. Como poderia ser salvo o divulgador dessa doutrina? Jesus foi a antítese do sonho hebreu da época. Eles esperavam um Messias para a suprema governança física e social da raça sobre o mundo. Jesus não reformulou a lei, submeteu-se a ela, acrescentando o amor. Jesus ensinava o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo, a realidade da vida espiritual, a justiça divina a cada um segundo suas obras. A fé é fundamental para qualquer realização espiritual. Orar e vigiar. Perdoar, reconciliar com os adversários enquanto caminha com eles. Como Saulo, doutor da lei judaica, perseguidor dos que seguiam os ensinamentos de Jesus, poderia institucionalizar o cristianismo? Saulo estava escolhido e, como homem, não sabia ainda do seu trabalho. Seu chamamento não se deu nos salões pomposos da sinagoga, nem na presença dos imponentes membros do sinédrio, ou à vista das multidões na praça pública. Saulo foi chamado numa poeirenta estrada, batida pelo sol causticante, sob o testemunho de apenas 3 companheiros de viagem. Atônitos diante do que passava com o orgulhoso doutor da lei. Justamente quando iam a Damasco à procura de Ananias para prendê-lo por pregar as ideias de Jesus. Ao se aproximarem de Damasco, Saulo continua à frente com atitude dominadora, porém atormentado com suas lembranças. Todo o seu passado laborioso aclarava-se naquele exame introspectivo. A lembrança de Estevão e Abigail o atormentara. Em dado instante, considera a presa de uma vertigem. O doutor da lei, perseguidor dos seguidores de Jesus, quer pedir socorro, mas não consegue ver seus companheiros. Tomba do animal sobre a areia escaldante. Foi quando vê a figura de um homem de majestosa beleza, dando-lhe a impressão que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam os ombros a Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplou com espanto profundo. Foi quando uma voz se fez ouvir: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Enquanto os companheiros cercavam o doutor sem nada entenderem, Saulo interrogava com voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível moço tarcense, doutor da lei, curvar-se para o solo em pranto compulsivo. Uma torrente de lágrimas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, protestar fidelidade e dedicação ao Messias, mas não conseguiu. Foi quando ali mesmo fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, disse: Senhor, que queres que eu faça? Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente, esclareceu com generosidade: levanta-te, Paulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então, Saulo não mais vê o vulto de Jesus. Aos poucos começou a perceber a presença dos companheiros que o consideravam em delírio. Quando Saulo se levantou, não era mais o doutor da lei. Largara na poeira da estrada o seu orgulho e levantara-se como o apóstolo da nova ordem. A pergunta de Paulo ainda ressoa aos nossos ouvidos: Senhor, o que queres que eu faça? Podemos imaginar o tumulto que se precipitou no espírito atordoado do jovem doutor. Estava cego, seu destino era incerto. Somente em Damasco saberia o rumo que iria tomar sua vida. Todos os valores que até então considerava haviam ficado na poeirenta estrada com seu orgulho. Até algumas horas antes, era um temido defensor do judaísmo, investido de autoridade e poder para esmagar os seguidores de Jesus. Agora, não passava de um pobre cego, incumbido de uma tarefa que nem ele sabia qual seria. Ele, Saulo, saíra de Jerusalém para prender Ananias por ser um divulgador da doutrina do Cristo. 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Saulo pôde examinar erros do passado, dificuldades do presente e a realização do futuro. No 3º dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Era Ananias. Em Damasco, foi justamente Ananias que lhe restituiu a visão e o levou ao encontro do seu destino. Saulo declara-se convertido à doutrina de Jesus. É tido como louco, abandonado por todos. Deixa tudo: poder, cargo, honrarias, dinheiro, conforto. O doutor da lei, desprezado, torna-se um tecelão para conseguir o seu sustento, tendo consigo apenas o evangelho de Jesus. Sai para levar os ensinamentos do mestre. Judeu de origem e formação, entendeu que o pensamento do Cristo não poderia ficar contido aos limites da raça judaica, e sim que essa mensagem deveria ser imparcialmente distribuída a todos. Soube esperar o seu momento. Meditou 3 anos no deserto e mais 3 anos viveu na obscuridade. Paulo de Tarso, visitando a obra assistencial da Casa do Caminho, verificou que muito ali se fazia pelo corpo físico das criaturas, mas o espírito não era alimentado.
Pedro estava cansado, saía em busca de doações para a manutenção da casa e não lhe sobrava tempo para trazer os conhecimentos trazidos por Jesus. Então Paulo fala com Pedro que poderia aproveitar aqueles que ali estavam, que tivessem condições de trabalhar, e se oferece para ensinar o seu ofício de tecelão. Um companheiro de Paulo, também animado com a ideia, Barnabé, oferece para ensinar o seu ofício de oleiro. Logo mais então, graças a essa iniciativa de Paulo, a Casa do Caminho passa a ter as condições necessárias à manutenção física, e Pedro volta a trazer os ensinamentos de Jesus, espalhando assim a doutrina para todos. Graças a essa medida, a Casa do Caminho sobreviveu por muito tempo. Esclarecidos os que dali partiam da Casa do Caminho, retornavam ao mundo com novos valores no coração, mais aptos à luta do dia a dia. Para que a obra também prosseguisse, Paulo procurou em seguida braços fortes. Eram pessoas que diziam seguir os ensinamentos do Cristo, mas que não saíam de suas casas. Então Paulo buscou essas pessoas e as convidou ao trabalho pelo bem do próximo. Com tal atitude, Paulo de Tarso inaugurou na terra a era da caridade. A palavra caridade foi cunhada por Paulo de Tarso. Seu significado é amor em ação. Jesus falou muito do amor ao próximo, amor aos inimigos, amor entre os seus seguidores. Paulo, tomando desses ensinamentos, o sintetizou em uma única palavra: caridade. Paulo, o apóstolo, foi o discípulo que mais compreendeu a doutrina de Jesus. Falava como alguém que tivesse convivido com o Mestre por largos anos. Agora, Paulo não é apenas um apóstolo, é o apóstolo da fé, da esperança e da caridade. Não prega uma fé cega, passiva, propõe uma fé dinâmica, devotada ao serviço da coletividade. Uma fé que precisa conviver com o reto procedimento, com a paciência, com a aceitação, com a prática do amor ao próximo. Paulo foi bem lúcido para saber que judeus, gregos, bárbaros, todos eram iguais perante o Cristo. Mostra que as conquistas espirituais são resultantes daquilo que fazemos, isto é, das nossas obras. Paulo faz a distinção bem nítida entre a lei dos homens e a lei de Deus. A lei dos homens que deve ser observada para aquele que almeja a paz. A lei de Deus. A lei dos homens, a lei mosaica, que nada mais faz do que a identificação do erro. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo sintetizou a questão numa só frase. A lei divina nos concede uma amplitude quase infinita de opções, pois viver é escolher. Em princípio, tudo me é permitido. Eu posso odiar ou amar, assassinar ou perdoar aquele que me causou uma aflição ou um mal maior. Na hora da opção, pela atitude agressiva ou negativa, a lei não interfere para forçar o braço, a paralisação do braço ou para calar a boca que calumnia. A lei vai interferir depois para exigir a reparação do erro. Em suma, escolhemos livremente a ação, mas respondemos pelas nossas escolhas. Paulo via 3 conceitos fundamentais participando dos atributos da eternidade: a fé, a esperança e a caridade. A fé como posse antecipada do que se espera. A esperança
para sussurrar na intimidade do ser a constante palavra de consolo e estímulo, como a dizer-lhe que há sempre algo melhor, um pouco melhor mais à frente. A caridade como instrumento de construção do reino de Deus. Paulo põe a caridade como a maior delas. Diz ele, nenhum dom ou faculdade vale alguma coisa, senão que seja utilizado a serviço do próximo. Não adianta falar a língua dos homens ou a dos anjos, se não praticarmos a caridade. De nada serve, sem caridade, o dom da profecia, o conhecimento dos mistérios e da ciência. Até mesmo a fé, sem o substrato da caridade, é morta para o apóstolo. E dizia ele, o próprio exercício da caridade tem que ser caridoso, ou seja, amoroso, pois não adianta doar nem mesmo todos os bens sem amor. Então, a principal tarefa da caridade, ao seu ver, não é a material, que constitui apenas um dos seus aspectos, mas não é o mais importante. Para Paulo, a caridade deve ser espiritualizada, paciente, prestativa, sem inveja, sem ostentações, mansa, humilde, desinteressada, sem rancores, numa atitude de quem tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Chega um momento da vida de Paulo que ele percebe que não consegue mais atender a todas as necessidades e sua preocupação é cada vez maior. Então, numa noite, Paulo, o abnegado discípulo do Evangelho, rogou a Jesus para que não lhe faltasse o socorro necessário para o cumprimento integral da sua obra. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a nítida impressão de que recebia a visita de Jesus. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possa assistir pessoalmente todos ao mesmo tempo, mas é possível satisfazer a todos simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderá resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, e os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença do missionário, mas sim no conteúdo espiritual do seu verbo, na sua exemplificação, na sua vida. Doravante Paulo, continuou Jesus dizendo, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. A partir daí, Paulo começou a escrever as cartas aos gentios, as epístolas de Paulo. Desde então, as cartas amadas, tesouro de vibração de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou escrevendo sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em horas de angústias extremas, não se destinavam apenas a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Bem, irmãos, nem todos somos chamados de maneira tão dramática como aconteceu com Paulo para os compromissos espirituais. Nem todos merecem a visão deslumbrante do Cristo. Todos, porém, tivemos o nosso Ananias na figura de Kardec,
que com a doutrina espírita removeu escamas que até então impediam a nossa visão da realidade superior. Não precisamos mais perguntar o que devemos fazer. Ao abrir os nossos olhos, o Espiritismo nos indica o caminho a seguir. As tarefas são as mesmas que Paulo empreendeu com tamanha dedicação, amor e coragem. Quais são nossas tarefas? Divulgar o conhecimento que nos foi confiado. Espalhar por toda parte o consolo da doutrina que renova. O que o Espiritismo nos propõe é nossa reforma interior, arrancar do fundo de nós, para a luz da nossa consciência, o homem novo de que Paulo falava. Que estendamos a mão ao companheiro que sofre, qualquer que seja sua raça, nacionalidade, crença ou descrença. Kardec, ao lançar entre os homens a doutrina espírita, renovou o sonho de Paulo, que foi o primeiro a ter visão universal da doutrina regeneradora. O Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo, chama os homens à observância da lei, explica o que Jesus disse por parábolas, ouçam os que têm ouvido de ouvir, esclarece, pois fala sem alegorias, traz consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem. Disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como alguém que possa se sentir satisfeito por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo revela de modo claro e objetivo que a causa do sofrimento pode ser consequência de atos cometidos nessa existência ou de atos de existências passadas. Mostra que sofrimentos bem aceitos são meios de evolução. Faz com que o homem entenda as leis de Deus. Mostra que, acima de tudo, reina um Deus bom. Orienta que ajudemos uns aos outros, encarnados e desencarnados. Ajuda ao próximo é um dever cristão. Quais os maiores ensinamentos espíritas? Amai-vos, este o primeiro. Instruí-vos, o segundo. O terceiro é religioso. Fora da caridade não há salvação. O quarto lema é social. Trabalho, solidariedade e tolerância. A codificação espírita permanece como diretriz segura e indispensável a todo aquele que deseja compreender os fundamentos do cristianismo redescoberto em 1857. Nessa codificação adquirimos conhecimentos básicos a respeito de Deus, do espírito, da matéria, das leis que regem o princípio material e espiritual, a forma racional de ver e solucionar problemas humanos. E agora vem a pergunta: e como estamos nós espíritas? Não precisamos perguntar a Jesus, não é? Senhor, o que queres que eu faça? Nossa tarefa está claramente diante de nós. Não importa se não dispomos de tribuna, de microfone, de coluna na imprensa. Paulo também não os tinha. Vamos levar a palavra de paz, de harmonia. Se alguns não quiserem ouvir, não faz mal. Vamos falar para quem está pronto para ouvir. Se algum contratempo nos atingir, também não importa. Nas suas andanças, Paulo de Tarso, às vezes era escorraçado das cidades, muitas vezes foi preso, batido, apedrejado e insultado. Mas, apesar de tantos ensinamentos, nós ainda temos muitas desculpas. Damos desculpa para não fazermos o que deve ser feito, não é? Mas nós temos uma ajuda através de um espírito, Aristide Spinola, que pela psicografia de Divaldo Franco,
nos adverte. Espíritas, diz ele, no momento em que as aflições alcançam os mais expressivos índices de alucinação e delinquência, decorrência natural do estado de transição sociomoral por que passa a humanidade, perante o sofrimento de toda ordem que constatamos em todo o mundo, nós espíritas não podemos ficar indiferentes. Este é o momento de renovação espiritual da humanidade. O estudo da doutrina espírita, a vivência honesta dos seus ensinos, através da caridade, é o caminho para o cumprimento do dever. A hora é agora. Divulguemos a doutrina que mata a morte, mostrando que a vida continua, que somos a somatória de muitas existências, que a reencarnação não é castigo, mas bênção do Pai, que nos dá a oportunidade de evoluirmos. É indispensável que todos, encarnados e desencarnados, nos conscientizemos, assumamos o nosso compromisso de levar a lição espírita. Em todo lugar onde nos encontremos, esforcemos para a verdadeira luta do amor contra a brutalidade, da educação contra a ignorância, oferecendo a cota de luz que todos possuímos, na certeza de que este é um dever nosso de espíritas que não podemos transferir para os outros. E ele continua dizendo: espíritas, não acreditem, quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem-se a si mesmo no desempenho de suas obras evangélicas. Guardem a certeza de que o Evangelho de Jesus não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado. É código de sabedoria espiritual. O conhecimento espírita implica no compromisso de vivermos segundo seus princípios. Que sejamos compromissados com esta doutrina que tanto nos esclarece, nos ilumina e nos liberta. Que assim seja. Nós vamos encerrar com uma oração. Sim? Pode pôr a música. Oração do servo imperfeito, Bezerra de Menezes. É um texto adaptado. Reconhecendo as imperfeições que ainda vestimos, mas desejosos de melhorar, rogamos. Jesus querido, mestre e amigo, abençoa-nos. Somos servos imperfeitos ainda. Reconhecemos nossos erros. Prometemos, Senhor, renovação e paz. Porém, ainda nos detemos no orgulho, no egoísmo e na preguiça. Buscamos a redenção. É nosso desejo sincero chegar às regiões salutares, serenas, iluminadas, mas acorrentado aos vícios, vamos estacionando nas regiões sombrias, inferiores, tristes. Desejamos a luz e assim pedimos: abençoa-nos. Reconhecemos, somos servos imperfeitos.
Jesus amigo, em sua grandeza diante de nossa pequenez, nos ensinaste que o vencedor sempre cede, o feliz estende as mãos para servir. Apesar dos teus ensinamentos e exemplos, nos sentimos superiores, esquecendo-nos de tua gloriosa humildade, da trajetória da luminosidade de Belém, a cruz de Jerusalém, mostrando-nos o caminho da renovação e felicidade. Abençoa-nos, somos servos imperfeitos, com vontade firme e sincera de progredir, de nos libertarmos das amarras da incompreensão e desequilíbrio. Acredita em cada servo teu que deseja construir um mundo melhor, maior, acolhedor, para, ao final da caminhada, poder dizer como Paulo, o convertido de Damasco: já não sou eu quem vive, mas tu, Senhor, vives em mim. Que assim seja. Lúcia, nós te agradecemos pela lição tão benéfica. Muito bom recordar a vida do apóstolo Paulo, né? Que nos traz esses exemplos incríveis de coragem, de força, de determinação. Temos um grupo de estudos que estamos terminando o estudo do livro Paulo e Estevão, às quartas-feiras à noite aqui. Temos aprendido incrivelmente. Já lemos o livro várias vezes, mas parece que a leitura em conjunto desperta, né, quem foi essa criatura a quem tanto devemos, né, pelos exemplos que nos trouxe. É muito bom recordar tudo isso, né, Lúcia? Muito. Foi uma feliz ideia você ter trazido esse assunto, porque é muito bom. Quem não leu Paulo e Estevão não sabe o que está perdendo. É coisa incrível. Muda a nossa vida depois da leitura desse livro. Mas que Deus te abençoe, te ilumine, te dê bastante saúde, energia para a continuidade do teu trabalho. A oração já foi feita, belíssima, não é? E que possamos levar no nosso coração os exemplos de Paulo, a fala da nossa irmã, e refletirmos sobre a nossa vida, não é? Porque quem tem as rédeas da vida nas mãos somos nós mesmos, e nós fazemos dela o que a gente quiser. É esse que é o ponto, né? Então, a lição nos trouxe muitas reflexões que vamos levar para casa e tentar melhorar a cada dia, né? Porque esse é o nosso objetivo, que cada dia possamos ser melhores do que no dia anterior. Este é o objetivo maior de estarmos aqui reencarnados. Que Jesus nos abençoe, nos encoraje e nos dê forças para empreender esse trabalho hercúleo da nossa evolução espiritual. Que assim seja.